Olá, turma. Hoje nós vamos estudar, né, estudar e revisar sobre as relações ecológicas, né? Tudo que a gente já viu, na verdade. E hoje nós vamos falar novamente, lembrando que as relações ecológicas elas servem para a gente entender como é que os animais eles são tão parceiros, às vezes estão desunidos, às vezes estão meio que um ajuda e o outro não ajuda, né? E isso a gente pode classificar como relações ecológicas. Vamos começar. Ó, tem vários tipos de relações, né? Nós temos as harmônicas, que elas acontecem, que são positivas as duas, tá bom? Nós temos as relações harmônicas, positiva para os dois, positiva para um e para o outro também, tanto faz. Desarmônicas, que elas são, às vezes são boa um pouco, mas não prejudica tanto, e outras prejudicam demais, por isso que eu coloquei mais ou menos. Interespecífica são as relações que ocorrem entre as espécies diferentes. Interespecífica. Interespecífica são as relações que ocorrem em espécies diferentes. Do leão e a zebra. Tá? Exemplo. Relações intraespecíficas. Intra quer dizer dentro. São relações que acontecem dentro da espécie. Bora lá, 2 leões. Pronto, são entre as mesmas espécies. Não é o mesmo grupo, não é o mesmo bando, mas são da mesma espécie. Entendeu, né? Bora lá, interespecífica entre as espécies. Intraespecífica dentro da mesma espécie. Então, as harmônicas, nós temos as colônias. Eu sempre uso elas como a gente estudou lá, os poríferos, né? Eles se sustentam em recifes de corais, retiram seus nutrientes, respiram, né? Não prejudica os recifes de corais, pelo contrário, eles têm uma relações intraespecífica, harmônica, tá bom? Porque os animais eles vão se alimentar, os corais eles vão ser filtradores, os poríferos também filtradores. Os peixes, o que é que eles vão fazer? Eles vão se alimentar dentro das esponjas, né? Ou então se reproduzir. E isso é uma relação harmônica, benéfica para os dois, tá? Algumas colônias também elas podem não ser tão benéficas, por isso que eu coloquei aí, né? Esse maisinho aí entre as espécies, mas ela também poderia ser mais ou menos. Isso a gente vai ver em outra questão que não a gente chamar como colônia do tipo parasitismo, tá bom? Mas aí hoje, agora, intraespecífica, eu tô falando dentro da espécie, da mesma espécie. A outra coisa aqui, ó, os recifes de corais, né? As colônias de água viva, ó, tá? De medusas e pólipos. Sociedade. Sociedade é uma turma, uma galera unida, tá? 100% uma relação intraespecífica, 100% harmônica, tá? Essas espécies elas trabalham, ajudam, tem uma ligação, sem ligação física, mas ela tem uma ligação muito grande entre o seu grupo, porque elas trabalham em ajudar a rainha, proteger a rainha e proteger o ninho. Nós temos as abelhas, né? Formigas. Aí tem as relações harmônicas interespecíficas. Nós temos o mutualismo. A união é obrigatória, tá? Ela não tem como ser de outro jeito. Eles vão ser muito brothers, não vão se desfazer dessa amizade nunca. É uma amizade que ele faz a troca. Nós temos uma árvore e os líquens. Lembrando, tá? Os líquens são aquelas manchinhas brancas que tem na árvore.
Os líquens, ele vai ajudar a capturar nutrientes, né? Como oxigênio. Ele tem várias funções. Os líquens, eles são bioindicadores de umidade de locais que estão totalmente puros, né? O ar puro, um ambiente limpo. Esses líquens, eles capturam gás carbônico, eles também liberam oxigênio. Só que o que acontece? Ele também traz nutriente para a planta, liberando também essa troca entre a árvore e o líquen. Nós temos aí também o cupim, né? Que vai ter uma relação de mutualismo com algumas formigas, a formiga e a árvore. Nós temos aí um invertebrados também, uma relação de mutualismo também o boi, tá? A outra a gente tem as bactérias que ficam nas raízes, porque elas são filtradoras. Elas retiram nutrientes de outra árvore e ajudam a árvore, algumas espécies. Tem a protocooperação, não é a união obrigatória, mas a gente tem, por exemplo, a anêmona do mar e os peixes, e algumas espécies de peixe. A anêmona, elas têm uma capacidade para queimaduras, né? Elas são urticantes, elas queimam. Mas tem alguns peixes que eles têm uma proteção. E o que é que eles fazem? Eles vão colocar os filhotes lá nessas anêmonas. Professora, por quê? Como uma proteção. É uma protocooperação. A anêmona toma conta dos peixes, tá? E os peixes, consequentemente, quando trouxer alimento para os filhotes, né? Os filhotes se alimentarem, consequentemente, também vai trazer alimento para essas anêmonas. O peixe usa as anêmonas como berçário de protocooperação, de cuidados. E quando os peixes trazem alimentos, né? Quando eles vão se alimentar, eles, consequentemente, alimentam também as anêmonas. O jacaré e o peixe, e o pássaro, a ave, que essa ave ela fica limpando os dentes do jacaré. Aí o jacaré vai comer? Claro que não. Se ela tá ajudando ao jacaré não ficar com os dentes cheios de tártaro. Parece brincadeira, mas não é. E como é que se diz? E o jacaré tá ficando com o dente limpo? É claro que ele não vai comer. E ao mesmo tempo o peixe está se alimentando do resto de comida do jacaré. Isso a gente tem também pro búfalo, a gente tem também algumas aves que ficam no dorso, né, nas costas dos bois, para tirar os carrapatos e aí se alimentar. Que nojo, não. As aves, elas se alimentam, né, dos bichinhos, do parasita, mas em compensação, a vaca deixa, ela tira o carrapato, ajuda o boi e o boi ajuda o pássaro. Comensalismo, né? Comensalismo são animais que ficam muito perto de outros animais, esperando que os restos da alimentação. É uma interação positiva, total, para os dois? Não, porque um vai ter que ir para a guerra, procurar comida. E o outro vai dizer, eu vou ficar aqui esperando o resto da comida para me alimentar. Isso a gente tem para o peixe surfista. É o caso dos leões, dos tigres. Sempre vai ter um animal próximo para se alimentar dos restos que depois da guerra, né, entre os animais, da luta. Inquilinismo, nós temos animais e plantas, né, que fazem moradia, mas não trazem prejuízo. É positivo para um, para o outro não tem diferença. Então, nós temos aí algumas plantas que ficam nas árvores. Algumas bromélias, elas crescem. Elas são inquilinas. Elas trazem nutrientes. Elas retiram nutrientes. Elas precisam de um lugar para se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, eu não posso matar a planta. Não vou ser tão mal assim. Tá? Então, a gente tem aí o maracujá. O maracujá, ele precisa de um local, né?
provavelmente de outra planta, para que ele consiga formar as gavinhas dele, né, as folhas dele, mas ele não mata a planta, que ele está fazendo isso. Isso se chama inquilinismo. Ela fica lá, como se ela estivesse alugando o local para ficar por um tempo. Tá? Na próxima aula, a gente continua com relações desarmônicas, intraespecífica e interespecífica. Tá bom? Aguardo vocês na próxima aula.